Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bora criar comigo uma saia godê? Eu tô utilizando aqui o meu iPad, eu utilizo o programa Procreate. Mas, gente, essa saia, a técnica de desenho dela pode ser tanto com lápis de couro, grafite, enfim, o material que você tiver, tanto quanto aqui no iPad, tá? A técnica é a mesma, o formato de desenho é o mesmo, só que aqui a gente usa materiais online, né? Pincéis online e, enfim, o uso da tela. Mas bora lá, porque eu não vou me alongar nisso, acho que vocês entenderam. A primeira coisa que eu faço é o croquis. Qual que é a facilidade do iPad? É que a gente consegue ter as bases prontas, né? Basicamente, a gente pode utilizar essa base diversas vezes. Eu posso vir aqui, ó, essa é a base do meu croquis, e eu posso duplicar ou colar, enfim, fazer vários desenhos em cima deste mesmo corpo, né? No desenho manual, a gente tem que refazer cada vez que vai desenhar, não dá pra fazer por cima. Bom, dito isso, eu vou unificar o sapato, tá? Todas essas camadas aqui que eu usei foi pra criar esse sapato nela. Então eu vou aqui unificar da 4 até a 8, e basicamente eu venho com uma pinça e unifico, tá? E vou abrir uma nova camada pra fazer o esboço. Vou mudar aqui essa cor rosa, vou pôr uma cor preta pra fazer o esboço. E eu também vou aqui na camada 2, que é a camada do corpo, nesse N, eu tenho a opacidade. Eu vou baixar a opacidade, ó, ela fica bem clarinha, pra eu conseguir desenhar. É importante você lembrar de passar pra camada 3, porque se eu continuar na camada 1, eu desenho por cima, e aí na hora que eu apagar, eu apago todo o desenho. Então, camada 3, selecionada, e aí eu vou escolher o pincel. Eu uso, gente, o Rod and Line. É o que eu gosto, é o que eu utilizo, mas você usa o que você preferir ou o que você tiver no seu iPad. E se você estiver fazendo esse desenho no manual, você vai usar aí um lápis, né? Vou dar um zoom. E antes de começar a fazer a saia, eu vou fazer um top nela, só pra ela não ficar nua, tá? Então eu vou aqui fazer um top transversal. E ele vai ter uma dobra aqui na parte lateral. Então ele vai ficar assim, ó, nesse formato. E aqui deste lado igual, né? Um pouquinho caído em cima do ombro. Aí eu faço as dobras do tecido. E esse tecido passa aqui por baixo, tampando tudo que deve ser tampado. É importante a gente tomar cuidado para não deixar nada do seio dela ali à mostra, né? Eu posso fazer também um pouco mais entrado aqui, ó. Vou apagar, né? Vou entrar um pouco aqui mais no seio, ó, pra deixar um decote mais bonito nessa peça. Então, o bom do croquis é isso, a gente consegue ver o caimento como ficaria num corpo. Então, isso é só um esboço, não tem problema se eu errar, enfim, ou refazer, porque é só um esboço. Depois a gente vai apagar. Eu vou virar assim porque eu desenho de lado, tá, gente? Mas você pode desenhar reto. Vou desenhar reto só pra fazer junto com vocês. A saia tem um cos, então eu tenho que fazer o cos aqui. Eu vou deixar um pouquinho de barriga à mostra. E eu tenho que delimitar o espaço que eu vou utilizar essa saia. Ela é uma saia godê e ela é o quê? Volumosa, né? Ela tem fluidez. Então eu vou estipular abaixo do joelho. E aí eu faço aqui como se fosse um triângulo, pra eu começar a delimitar essa saia. Ela tá com um corpo caído, né? Uma perna tá na frente da outra. Então eu tenho que pensar nisso pro caimento do tecido. Vou aqui puxar por cima mesmo, ó. Tá vendo que eu tô fazendo uma ondinha? Porque o caimento, ele acompanha o quadril dela e depois ele abre. E aí, pra parte aqui do godê, o tecido, ele vai fazer dobras. Então eu venho fazendo esses colchetes aqui. E aí, eu posso tanto... Eu vou fazer diferente, tá, gente? Eu vou fazer de uma forma um pouco mais simples. Peraí, deixa eu voltar aqui o caimento. Eu vou fazer primeiro um colchete grande aqui no meio, ó. Neste formato, tá vendo? Um colchete, opa, ó, deste formato. E aí, a partir dele, eu trago assim, ó, ondas. A partir dele, opa, deixa eu apagar aqui. A partir dele, eu trago ondas. Faço aqui o encontro certinho e trago as dobras que esse tecido iria fazer, ó. Desde o meio, onde a gente tem uma dobra que se encontra, e as dobras laterais. E agora, gente, eu vou pegar aqui, ó, e fechar desta forma, porque aqui é o tecido do lado avesso, né? Então eu fecho dessa forma. E pronto, fiz a minha saia godê. Agora vamos pintar também de forma muito simples. Eu vou deixar essa camada de esboço na frente de tudo, porque eu preciso ver ela, né? Se eu pegar e desenhar aqui, deixa eu dar um exemplo, ó. Abrir uma camada. Vou catar aqui uma cor qualquer, um laranja, ó. Opa, laranja, mirei no laranja, peguei o preto. Mas se eu desenhar por cima, você tá vendo que vai sumir o de baixo? Agora, se eu jogo essa camada lá pra baixo... Opa! Se eu jogo essa camada lá pra baixo, o meu contorno aparece por cima. Aqui é preto no preto, né? Fica difícil de ver. Mas eu vou apagar aqui, ó. E vou criar uma camada embaixo dessa.
como se fossem fatias de pão uma em cima da outra, tá, gente? Basicamente isso. Eu vou escolher essa cor aqui meio arroxada mesmo e vou pintar. Ó, o meu pincel tá super grande, eu vou diminuir um pouquinho. E pra pintar, eu contorno o espaço que eu quero pintar deste formato, fechando todas as arestas e jogo a cor, porque daí eu não preciso ficar pintando. Como esse meu lápis, né, esse meu pincel, ele é um pincel meio que de marcador, ele dá essa clareada nas pontas, mas depois eu só faço uma camada superior e ele, vocês viram que unifica, né? Então, ó, se eu fizer assim, ó, vamos supor que eu deixe essa aresta aberta aqui, ó. Quando eu jogar a tinta, ela vai pra minha tela inteira. Então, volto aqui, fecho certinho e jogo a tinta e ela pega só no espaço que eu delimitei. Aqui, igualmente, tá vendo? Neste formato. Essa cor é linda, inclusive. Ó, vou fechar um pouquinho mais aqui. Vou dar uma segunda camada aqui nas partes que ficaram claras. Opa! E vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Tá vendo? Opa! Ó, se fosse lápis de cor, a gente não teria como arrumar isso, né? Borrou, borrou, não tem como arrumar. Mas com o marcador, a gente consegue... Com o marcador não, online, aqui no Procreate, a gente consegue consertar. Esses são as maravilhas do desenho online. Agora, ó, tenho a camada aqui, que é a base, e eu vou dar sombra, né? Então eu vou abrir uma nova camada, vou escolher uma cor mais escura do que essa que eu peguei. Ai, gente, calma aí. Uma cor mais escura. E começo aqui, ó, a dar sombra. Como aqui tem muitas amarrotações, né, de tecido, um tecido sobreposto por outro... em cima, um sobreposto no outro, ele tem muita sombra, né? Essa blusinha dela. Então, eu vou dar bastante sombra aqui, ó. Nessas partes. Aqui também tá sobreposto, então tá bem escura essa parte aqui, ó. Gosto até de fazer uma marcação, um contorno. Aqui também. Vamos supor que esse tecido é uma lycra que tá bem amarrotada. Então... E aí... a sombra, eu venho no N e diminuo a opacidade, deixando ela um pouquinho mais clara, pra ela não ficar tão destoante da cor que eu escolhi ali pra baixo. Então ela fica até um pouco mais parecida com uma sombra, ó. Depois a gente vai dar um contorno nisso, vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu clarear, ó. A cor tá muito escura, talvez seja difícil de vocês compreenderem. Então eu vou clarear e troquei a cor, tá vendo? Então, agora que a cor da sombra tá mais escura, eu clareio ainda mais ela pra ficar como se fosse uma sombra. Aqui na saia, vou abrir uma camada nova. Eu vou pegar, gente, a mesma cor, tá? Eu vou utilizar a mesma cor, como se fosse um conjuntinho. Primeiro, eu venho lá dando aquela cor base, então eu vou contornar tudo sem deixar nadinha aberto. Dando essa cor base pra saia. Fechando todas as laterais. Sempre que eu tiro o pincel da tela, eu tenho que voltar e fechar onde eu parei. Dessa forma, ó, ficou com aquela borda mais clara. Gente, o Matheus tá lá no outro quarto, cantando. Dá pra vocês ouvirem? Férias, né, gente? E agora eu vou abrir uma nova camada, vou escolher ali a cor que a gente usou pra sombra da blusa e vou dar a sombra. É importante, ó, gente, esta parte aqui, ó, este meinho é o forro do tecido. Eu poderia até fazer ele de uma outra cor ou com uma estampa, mas não, eu vou deixar como se fosse a mesma cor mesmo. Então eu tenho que escurecer ele, porque ele tá por baixo, ele é forro. Então eu deixo ele bem escuro, tá vendo? Bem, bem escuro. Aqui, ó, nesta dobra, ela também tá mais escura, porque ela tá sobreposto, tecido sobreposto sobre tecido, tá dessa forma. Tá vendo que aqui tem bastante parte escura? Vai ficar assim, gente. Então, ó, venho aqui também, todas as partes que tiverem com tecido sobreposto, a gente tem... Opa, tá escurecendo a minha tela? Espero que não esteja ruim pra vocês. Vai clarear, pronto. E aqui, opa, aqui também, ó. Igualmente ali tem tecido. Agora, a gente pintando, parece que tá tudo escurecendo tudo, mas a gente ainda vai dar aquela clareada na opacidade. Então vai aparecer melhor o contorno. A gente também vai recontornar tudo isso com um marcador, com um pincel mais fino. Então, sempre lateral, a gente vai deixar... Lateral não, sobreposição, a gente vai deixar mais escuro com a sombra. Deste formato. Aí a posição da sombra vai ser conforme a posição do tecido. Ó, ficou... Opa, deixa eu voltar aqui. Ficou neste formato aqui. Aí eu vou vir na camada da sombra e vou clarear. E aí eu consigo ver melhor. Ó, dá pra clarear até um pouquinho mais. Deste formato, assim, desse jeito, ó, vamos ficar melhor. Agora, a gente vai abrir uma camada em cima de tudo isso. Vou vir aqui no preto. Vou diminuir aqui meu pincel.
E aí eu vou dar um contorno, gente, sobre tudo isso. Eu vou mudar o pincel, tá? Eu vou pegar um outro pincel. Aqui tem uma imensidão de pincéis. Tem o esboço, tem o Piper Mind, eu gosto. Todos aqui do esboço são bons, tá? Ó, lápis HB, lápis técnico, Procreate Pencil. Então eu vou pegar aqui um que... Opa, mas tá muito grande, né? Olha só, tá lá em cima. Vamos diminuir o tamanho aqui pra 4. E aí eu vou dar o contorno. Tá vendo que ele tem esse aspecto de lápis de cor? Eu não quero isso, então eu não vou usar esse. Então eu vou aqui testar qual que tem um aspecto melhor, ó. Esse também vai ter o aspecto do lápis de cor. Só que é um pouco mais fraco. Então eu vou tentar com esse, vamos ver. E aí a gente vai contornar. Você usa aí na sua casa, gente, o pincel que você quiser. Inclusive, como eu disse, se você estiver usando em vez do Procreate, né, o próprio lápis, você não vai ter tanta variação de lápis. Ó, vou tirar todo esse contorno porque eu não gostei desse acabamento. Eu gosto dessa Narin. Vou tentar com ela, vamos ver. Olha como ele é mais seco, tá vendo? Ó, bem mais seco. Opa! Gente, eu tô com uma película que tá atrapalhando. E aí eu venho aqui, ó, dando um contorno como se fosse o acabamento da nanquim. Sabe a nanquim que a gente contorna? Quando a gente tá fazendo o desenho? Então, é como se fosse o acabamento da nanquim, né? Esse contorno final que a gente dá. O desenho tá basicamente pronto, né? A peça que eu escolhi fazer tá basicamente pronta. Tem que tomar cuidado, gente, com esses rabiscos que dá na tela, quando a gente vai tirar o zoom, porque depois pra tirar eles é chato, pra até achar a camada. Então, vai cuidando. Se sujou, né, na lateral, vai apagando. Então, vou fazer bastante dobra, porque esse tecido tem bastante dobra. Ó lá, sujou lateral. Contorno, ó, tá vendo como fica melhor? Talvez pra vocês aí, eu não sei como tá aparecendo, porque tem a luz do celular, né? Mas eu espero que esteja fiel ao desenho aqui, ó. Então eu contorno todo esse desenho aqui na pala, né? No cos da saia. Eu também vou fazer a amarrotadinha assim. E aí, contorno aqui, principalmente pra mostrar melhor esse detalhe do forro que eu fiz aqui, ó. Neste jeito, ó, como já dá uma outra característica, né? Ai, Tati, eu poderia colocar uma luz, né? Uma claridade? Vamos tentar no final, gente. Só que a ideia dessa peça não é que seja um tecido sintético com tanta adição de luz. Então, não sei se seria interessante, não. Mas eu vou tentar no final. Vou fazer todo o contorno. Estão vendo que, por eu ter usado aqui um pincel que tem esse aspecto de marcador, ele deixou ali bem borradinho, mas tudo bem, não tem problema. Ó, vou terminar. Eu vou apagar aqui essa camada, que é a camada do esboço, só pra conseguir consertar aqui o contorno que eu tô fazendo, ó. Só pra saber quais linhas são. Nesta forma. Olha como já ficou diferente. Eu vou agora voltar a luminosidade do croquis. E tcharam! Vou pegar aqui só esse sapato dela e vou mudar esse laranja, porque eu acho que não tá combinando, né, gente? Como se fosse um roxinho também. Ela tá toda de roxo hoje. Olha só, gostei bem mais. Combina mais com ela. E aí vamos tentar dar aquela luminosidade. Vou subir lá, abrir mais uma camada. Vou aqui em luminância. Vou pegar aqui um pincel de iluminação e uma cor branca. Vou pegar o branco aqui da tela, que é melhor. E aí, vou aumentar o pincel. Calma que não vai ficar assim não, gente. Não se desespere. Fala, tá, você tá estragando o desenho. Talvez. Mas agora a gente vai vir aqui, ó, e diminuir. Gostei, hein? Dá uma claridade, assim, pro desenho. Parece que o tecido é uma seda, um tecido que tem uma luminância. Ó, vai dando mais proporção pro desenho, né? Então, assim, basicamente é experimentar mesmo, gente. Vai experimentando. Se você tem um iPad, tá começando a mexer agora, vai experimentando aí as funcionalidades dele, que vai dando certo. Olha só, gostei bastante da finalização. Então, pra aula de hoje é isso, como fazer uma saia godê. Como eu disse, você pode fazer essa saia tanto no lápis de cor, tanto na folha de sulfite, quanto aqui, utilizando essas ferramentas que eu mostrei pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se ficou até agora comigo, deixa aqui nos comentários. Amei essa cor, que eu vou saber que você ficou até o final. E não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Me diz o que você quer ver por aqui. Beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!